Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma meditação. Hoje eu me volto para Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, onde fala: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há uma festa, um banquete. Porque naquela casa se vê o fim de todos os homens, e os vivos que lá estão, naquele velório, eles param e pensam e refletem de uma forma mais séria acerca da sua existência e aplicam aquilo ao seu coração. Ontem Deus me deu esse desafio, mais uma vez essa oportunidade de ir a um velório, um momento muito triste. E no caminho eu pensei: Senhor Deus, o que a Bíblia fala sobre a morte? O que eu devo falar àquelas pessoas, aqueles que te conhecem, que estão lá, aqueles que não te conhecem, estão lá? E veio à minha mente claramente essas ideias. Silas, diga o seguinte: em primeiro lugar, diga o que a Bíblia fala sobre a morte. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que a morte é um inimigo indesejável. A morte é um inimigo indesejável. A Bíblia não tenta pintar a morte como uma amiguinha, como algo natural, como algo bonito, fácil, desejável. A morte não é uma amiga, ela é uma inimiga. Ela interrompe sonhos, ela interrompe projetos. A morte separa amigos, casais e famílias. Nós lemos na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 34, o povo de Deus chorando a morte do seu querido líder Moisés, chorando não por um dia, 2, 3, chorando a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Nós vemos o próprio rei Davi, quando soube da morte do seu filho Absalão, ele chorou copiosamente. Aquele homem chorava e falava em voz alta: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido por ti, ter morrido em teu lugar. Depois nós vemos em João 14, os próprios discípulos de Cristo, entristecidos profundamente ao serem comunicados acerca da morte iminente do Senhor Jesus, dessa separação que eles teriam com o Mestre. Deus não nos criou para a morte, Ele nos criou para a vida, meus irmãos. Por isso a morte é uma inimiga, é o diabo quem vem para matar, roubar e destruir. Deus, Ele envia Jesus Cristo a esse mundo, não para trazer morte, mas para nos livrar da morte. Deus envia Jesus para nos dar vida e vida abundante. A morte é uma inimiga, a morte é um castigo, é consequência de algo ruim. O que mais que a Bíblia fala sobre a morte? A Bíblia fala que a morte, além de ser um inimigo indesejável, a morte é um inimigo inevitável. A morte é um inimigo inevitável. O ser humano, ele pode correr do banho, ele pode correr da comida saudável, ele pode correr da escola, ele pode correr do trabalho, ele pode correr do casamento, como muitos fazem, ele até pode tentar correr de Deus, mas ele não consegue correr ou evitar a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todos nós pecamos e excluídos estamos da glória de Deus, condenados a tal da morte. A Bíblia diz que ao homem está destinado morrer e morrer uma só vez, depois disso enfrentar o justo juiz. Hebreus 9, 27. Irmãos, alguém falou e falou muito bem: nesta vida não existe nada mais certo do que a morte e nada mais incerto do que o dia da morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? A Bíblia fala que a morte é um inimigo indesejável, é um inimigo inevitável, mas a Bíblia fala que a morte é um inimigo derrotado por Jesus Cristo. Você já ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo? Você já ouviu falar do Evangelho? Se alguém perguntar para você: meu amigo, você se diz cristão, evangélico, o que é o Evangelho? O Evangelho, ele foi resumido pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Lá ele fala: Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, que nunca pecou, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo as profecias das Escrituras. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, como eu tenho pregado na nossa igreja, do nosso púlpito, o Evangelho é uma ótima notícia de que Deus, por meio da morte do seu Filho unigênito, resolveu o nosso pior problema, que é o pecado. E através da ressurreição de Cristo, Ele venceu nosso último inimigo, que é a bendita da tal da morte. Por isso, irmãos, por isso os cristãos do passado, crendo nessa verdade de que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e depois o Pai o ressuscita após ele ter
morrido pelos nossos pecados, eles viram que Jesus não era um falso, Jesus não era um mentiroso, ele realmente era aquilo que ele dizia ser, a ressurreição e a vida. E conforme ele diz, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então os cristãos do passado, crendo nisso, eles passaram a celebrar e até mesmo a cantar: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, eles cantavam, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, está próximo o tempo da minha partida. O velho apóstolo Paulo, final da sua vida, ele fala: olha, irmãos, está próximo o tempo da minha partida. E eu estou tranquilo, porque eu combati o bom combate, eu me mantive fiel àquilo que Deus me revelou a mim do seu evangelho, do seu amor. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a minha fé, eu não me perdi no caminho. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, dará naquele dia, não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer não é derrota, é vitória. O morrer é lucro. Ok, considerações finais. Diante da morte, esse inimigo indesejável, eu creio que diante da morte, esse inimigo indesejável, nós deveríamos valorizar mais a vida, a família, os amigos, não é? Deveríamos fazer isso. Diante da morte, esse inimigo inevitável, nós deveríamos odiar mais o pecado. Deveríamos odiar mais o pecado, porque se a morte existe é porque houve pecado em nossos pais, é porque há pecado em nós. Diante da morte, esse inimigo vencido por Cristo, nós deveríamos valorizar mais o Evangelho, essa mensagem maravilhosa que Cristo trouxe do céu para nós e Ele a realizou em nosso lugar, a nosso favor. Diante desse inimigo vencido por Cristo, nós devemos valorizar mais o Evangelho que revela o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Diante desta realidade e verdade, de que a morte é o inimigo vencido por Cristo, nós podemos continuar cantando. E quando enfim chegar a sua hora, em que a morte nós haveremos de enfrentar, sem medo então nós teremos vitória, iremos para a glória ao nosso Jesus que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu e você, eu bem sei, você bem sabe, que a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está, vivo e reinando está. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.